pastoral, né? Uma pastoral sobre santidade. Esse é o nosso tema dessa manhã na nossa escola dominical. Primeira lição para nós darmos início, né? A lição, eu vou pedir para o nosso irmão Wilson faça uma oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que esteja nos iluminando e abençoando o nosso entendimento. Pai bendito, no nome santo de Jesus, Pai, nessa manhã, diante da Tua presença, Senhor, nós te damos graça por esta oportunidade de estarmos mais uma manhã, Senhor, diante da Tua palavra. Sim. Pai querido, em nome de Jesus, nós te rogamos nessa manhã, Senhor. Ó Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Tira todo embaraço, toda dificuldade, Senhor. Sim. A Tua palavra é um livro santo, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor. E nós não podemos compreendê-lo, Senhor, sem o auxílio dele. Portanto, nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, vem iluminar, Senhor, os textos sagrados, Senhor, que serão apresentados nessa manhã. Toma nas Tuas mãos o Teu servo à nossa frente, Pai. Que ele seja um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos para transmitir, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade aos nossos corações, Pai. Mais esta manhã. Pai bendito, ajuda-nós em tudo, Senhor. Que os nossos corações possam ser edificados, Senhor, transformados, Senhor. Nos conforme a imagem e semelhança de Jesus, Pai. Sim. Queremos ser moldados, Senhor, ao caráter de Cristo, Senhor, para que possamos Te adorar nesta terra, Senhor, como convém, Pai, e em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Sim. É o que Te pedimos com rendimentos de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre santidade. Esse é um tema muito importante, né? Nós fizemos algumas pregações também no mês passado a respeito deste tema, né? De santidade, de consagração. Esse é um tempo que nós precisamos falar mais sobre esse assunto, né? Na próxima semana, nós estaremos dando início ao estudo expositivo do livro de Apocalipse. Então, nós já estamos falando com os irmãos já há um tempo e pedimos aos irmãos que estejam lendo o livro de Apocalipse. Nós começamos a estudar o livro de Apocalipse antes da pandemia. Mas aí, no começo, né, nós tínhamos estudado os primeiros capítulos de Apocalipse e aí veio a pandemia e nós paramos. E agora nós vamos retomar o estudo do livro de Apocalipse. É um livro que trabalha, né, vários temas da nossa atualidade. Então nós pedimos aos irmãos que estejam lendo o livro de Apocalipse. E aqui juntos nós vamos estar procurando compreender este livro. Agora na lição de hoje nós falaremos sobre santidade. Então, meus irmãos, santidade é um tema abrangente, né? Não dá para a gente esgotar em uma lição só, mas nós vamos aqui falar sobre o tema, aquilo que Deus nos permitir trabalhar nessa manhã. O nosso objetivo é pastoral, porque nós queremos conduzir o povo de Deus na santidade do Senhor. E também para a orientação da cosmovisão cristã. Por quê? Porque muitos cristãos não têm uma cosmovisão cristã. Né? Parece estranho, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cosmovisão, que é a maneira como nós vemos o mundo, nossos valores básicos, como nós reagimos ao mundo. Mas muitos cristãos não têm uma cosmovisão cristã. O que significa? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que é cristão nominal, mas não cristão de viver o cristianismo. E então tem muita gente que acha que vai para o céu sem santidade. Mas a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus, não vai estar na presença de Deus. Então nós vamos orientar, nesse tema da santidade, nós vamos procurar estar orientando a cosmovisão cristã. Desejamos também passar aos amados irmãos uma base bíblica para reflexão sobre o comportamento cristão dentro e fora da igreja. Por quê, queridos? Por que dentro e fora da igreja? Porque a nossa vida de santidade deve ser dentro da igreja e também fora da igreja. A nossa vida deve ser uma vida de santidade, na totalidade dela. Então, dentro da igreja, lógico, né? Dentro da igreja nós temos um comportamento, vamos dizer assim, santo. Nós estamos aqui para adorar.
Mas e fora da igreja? O nosso comportamento deve também ser santo. E que os crentes, nosso objetivo é que os crentes sejam instruídos na santidade para uma vida que glorifique a Deus. Porque sem santidade ninguém pode glorificar a Deus. Uma definição de santidade, uma definição básica de santidade de um autor desconhecido, né? Ser santo significa ser separado dos restantes. Porque a palavra santo, no seu original, ela significa isso. Significa ser separado. Então Deus nos separou. Nos separou para quê? Ele nos separou primeiramente para Ele, para sermos dele. Amém, queridos? Nós somos separados para ser do Senhor. E Ele nos separou também para o seu serviço, para a sua glória. Onde nós vemos o exemplo disso, né? O macro exemplo disso nas Escrituras? Na nação de Israel. Na nação de Israel. Quando nós olhamos para a nação de Israel, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos que a nação de Israel ela foi o quê? Um povo separado por Deus de todos os outros povos para ser do Senhor e para servir ao Senhor. Não é isso, meus irmãos? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não vemos isso? Qual a nação que Deus escolheu para ser dele no Antigo Testamento? Israel. Outra nação servia ao Senhor? Não. A nação que servia ao Senhor era a nação de Israel. Então, em Israel, nós temos um espelho, nós temos um modelo do que é santidade. Ser separado por Deus, para Ele mesmo, para o seu serviço e para a sua glória, né? Então, ser separado significa ser separado dos demais. Então, Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que os seus filhos vivam com santidade ou em santidade, não se deixando corromper pelos valores deste mundo, né? Então, Deus nos separa, Ele nos separa deste mundo, no sentido de que somos separados dos valores corrompidos deste mundo. Porque o mundo tem seus valores, mas a igreja, que é separada, tem valores diferentes, como nós destacaremos mais adiante. Uma definição, né, de um teólogo reformado, Anthony Huckman, ele diz o seguinte: podemos definir santificação como a gloriosa operação do Espírito Santo. Então, quando o processo de santificação começa na nossa vida? Quando Deus nos separa para Ele mesmo e Ele nos dá o seu Espírito Santo. O crente não é habitação do Espírito Santo? É habitação do Espírito Santo. Então, aqueles que Deus separa para si, Ele logo lhes dá o seu Espírito Santo. A santificação envolve nossa participação responsável. Lá embaixo está escrito assim, ato, processo, né? Ato, processo. O que significa isso, meus irmãos? Significa que nós fomos santificados num ato de Deus. Deus nos separou, isso é obra de Deus, e Ele nos deu o seu Espírito Santo. Isso é uma obra dele, é obra dele também. Amém, queridos? Tanto que quando o apóstolo Paulo, ou os apóstolos, eles vão se dirigir à igreja, eles escrevem assim, aos santos. Por quê? Eles consideram que a igreja, ela foi separada e ela pertence ao Senhor. Então, num ato de Deus, nós fomos santificados. Só que a santificação também ela é um processo que dura a vida inteira. O que significa isso? Significa que Deus, Ele está tirando o pecado das nossas vidas. E o pecado será inteiramente arrancado das nossas vidas quando? Na volta de Jesus. Então Deus nos santificou, mas não completamente. Nós ainda estamos lutando com o pecado. Seremos completamente santificados, considerados santos, separados totalmente do pecado, no retorno de Jesus Cristo, o Senhor. Está claro, igreja? Alguma dúvida até aqui? Não? Como que isso funciona, né? Na teologia, de uma maneira simples.
teologia vai dizer o seguinte, que uma vez que nós recebemos Jesus e uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós então passamos a ser simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, nós somos justos e pecadores. Ok, queridos? Então você é justo, justificado por Cristo Jesus, mas você ainda é pecador, não é? Porque nós ainda pecamos. Porque vai ter alguns que vão dizer, não, o crente não peca mais. Só que isso aí não é verdade, né? Não é possível, nós sabemos. Porque o crente ainda peca. Agora, quando Jesus voltar, nós nunca mais iremos pecar. O pecado não terá nenhuma, nós não teremos mais nenhuma manifestação de fruto do pecado, né? Então, a graciosa operação do Espírito Santo que envolve a nossa participação responsável. Então, nós temos que lutar dia a dia contra o pecado. O Senhor ele está nos livrando, né, da poluição do pecado no poder do Espírito Santo. Ele está renovando a nossa natureza inteira para sermos a imagem de Jesus Cristo. E agora, pela santificação, nós somos habilitados por Deus a viver de uma maneira a agradá-lo. Veja, meus irmãos, a Bíblia vai mostrar claramente que sem o Espírito Santo e sem uma vida de santificação, ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode verdadeiramente servi-lo. Razões bíblicas para sermos santos. Você pode abrir o texto bíblico ou pode acompanhar aí no slide, né? Razões bíblicas para sermos santos, né? Eu separei aqui 3 versículos apenas. Veja aí, 1 Pedro capítulo 1, verso 15, diz assim, está no slide. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que... Amém, queridos? Olha só, né? Veja lá no slide. Assim como é santo aquele que os chamou. Então o nosso padrão é quem? Deus. O nosso padrão de santidade é Deus. É Ele quem nos chama e nós devemos olhar para Ele. No Novo Testamento, nós olhamos para Jesus Cristo. Jesus, Ele é o homem perfeito, perfeitamente santo. Então Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso paradigma. Nós olhamos para Jesus. Então, como Jesus é santo, nós também devemos procurar viver uma vida de santidade. Então, qual é o modelo para nós de santidade? É o pastor? São os presbíteros? É a irmãzinha de oração da SAF? Né? Não. Lógico que essas pessoas também são modelos de santidade. Mas o nosso padrão, primeiro, de santidade é quem? O próprio Deus. Porque Ele é santo. Nós devemos também ser santos. Ele nos chamou, meus irmãos. É interessante, né? Quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, o que Ele disse para os discípulos? Sigam-me. Venham estar comigo. Então, o primeiro chamado dos discípulos era para estar com Jesus, depois para aprender com Ele. Agora, se Deus nos chamou, o nosso chamado é o quê? Para estar com o Senhor. E como nós vamos estar com o Senhor sem santidade? Não tem como. Então, nós precisamos viver em santidade. Então, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem. Então, reparem, né, nessa expressão, em tudo o que fizerem. Então, isso deve englobar toda a nossa vida. Amém, queridos? Em tudo o que fazemos. Na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, ao virmos na igreja, ao irmos na reunião de oração, ou ao fazermos o almoço, ao limparmos a nossa casa, nós devemos procurar santificar tudo. Toda a nossa vida nós devemos procurar santificar. Né? A teologia vai dizer que nós precisamos procurar santificar o mundo ao nosso redor. A nossa cultura nós devemos procurar santificar, para que Deus seja glorificado. Então veja só, né? Às vezes as coisas simples, às vezes nós temos umas coisas para fazer e a gente faz murmurando. Né? Tem que limpar a casa. Vai, limpa, mas murmurando. Né? A mulher diz para o marido, você tem que me ajudar hoje. O cara vai e ajuda, mas ajuda, né, brigando, arrumando confusão. Né? Então não está santificando. Então nas coisas básicas
nós devemos procurar santificar. É um exercício. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Nós devemos estar lutando contra o pecado, fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa. E devemos nos lembrar o quê? Deus está conosco. Deus me chamou para estar com Ele, para caminhar com Ele, para glorificá-lo. E eu só posso fazer isso através de uma vida de santificação. Veja o segundo texto. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Deus está falando para Moisés, né? Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem-se. Então veja, não é uma coisa que vem naturalmente, é um esforço nosso. Exige disciplina espiritual. Esforcem-se. Já começou a fazer exercício, né? Aqueles que vou começar a fazer exercício, né? Um exemplo. É fácil começar a fazer exercício? É difícil. Você vai ter que disciplinar o seu corpo. A santificação é a mesma coisa. Nós temos que disciplinar a nossa carne, fazer morrer a nossa natureza terrena. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então aí, queridos, são muitos textos bíblicos, né? As razões são muito além destas, mas separamos estas para que os irmãos vejam, né, como principais razões para sermos santos. Agora, veja, sobre a santidade e a cosmovisão cristã. Cosmovisão, nós colocamos aqui de maneira simples, né? Cosmovisão é a maneira como alguém vê o mundo e reage também a ele, a partir de suas crenças, valores e princípios básicos. Então, alguns estudiosos, né? Tem um estudioso chamado James Side, ele escreveu um livro dando nome ao elefante, que é um livro sobre cosmovisão. E depois ele escreveu também, antes desse, um outro livro que é O Universo ao Lado. Então, ele vai dizer o seguinte, que a cosmovisão tem a ver com valores fundacionais. O que significa isso, né? Significa que a fundação de uma casa é o que sustenta essa casa, não é? Então, a cosmovisão de alguém é o que faz a pessoa, é o que sustenta essa pessoa, que faz a pessoa ser o que ela é. Faz a pessoa, como a partir da cosmovisão, ou seja, da maneira de ver o mundo, é que a pessoa reage ao mundo e às situações. Então, por isso, cosmovisão tem a ver com o quê? Veja ali, né? Crenças básicas, valores básicos e princípios básicos. Amém, queridos? Então, a partir do que a pessoa crê, como a pessoa crê, como ela vai viver. Pode falar, Sebastião. Não. Sebastião perguntou aqui se a gente tem que ser perfeito para Deus nos chamar. Não. Deus não chama perfeitos. Deus chama pecadores. E Deus vai trabalhando a vida desses pecadores, santificando-os, né? Essa santificação ela vai durar a vida inteira e a gente vai morrer e não vai ser perfeito. Jesus vai nos tornar perfeitos no seu retorno. Então, nesse mundo nós somos justos, considerados justos por Deus por causa da obra de Cristo na cruz, mas ao mesmo tempo nós somos pecadores. Mas o nosso dever agora, porque nós temos o Espírito Santo está na gente. Então, como nós temos o Espírito Santo ele nos leva a lutar contra o pecado, né? Então, meus irmãos, cosmovisão é isso. A cosmovisão cristã de santidade, veja ali o segundo pontinho no slide, né? A cosmovisão cristã de santidade está baseada na crença nas Escrituras sagradas. Amém, meus irmãos? Você crê na palavra? Então, se você crê na palavra, então a sua cosmovisão ela parte do quê? Da palavra. Imagina uma pessoa com óculos. Tem gente que não consegue enxergar sem óculos. O cristão ele não consegue ver o mundo sem a palavra de Deus. É pelas Escrituras que nós vemos a palavra de Deus.
Eu diria que o exemplo do óculos, ele não é bom, como diz o reverendo Felipe Fontes. O melhor exemplo são os olhos. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, Deus nos dá novos olhos. Nós vemos a partir das Escrituras o mundo. Os nossos olhos são a palavra de Deus. Os nossos valores, as nossas crenças, os nossos princípios básicos nós encontramos na palavra de Deus. Ali eles estão expressos e revelados. E é pelas Escrituras que nós vivemos. Veja ali o terceiro pontinho. É a cosmovisão cristã que diferencia o cristão do não cristão. Ok, queridos? Vamos explicar isso aqui melhor. O cristão vê o mundo a partir das Escrituras, certo? E o não cristão? O não cristão vê o mundo a partir de outra coisa. Ele não tem as Escrituras. Então, o que diferencia o cristão do não cristão é a cosmovisão cristã. Agora eu vou explicar de outro jeito. Alguém pode estar na igreja e não ter uma cosmovisão cristã. Alguém pode nascer na igreja, viver a vida inteira na igreja e não ter uma cosmovisão bíblica. Isso é possível e a gente constata isso constantemente. É preciso que avaliemos, que cada um avalie a sua própria vida. A minha cosmovisão, ela está baseada nas Escrituras? Né? Nós vamos ver isso a partir de exemplos práticos nos próximos slides. Pode falar, meu irmão. Sim, Vicente está dizendo ali que quando a gente lê a palavra, entende a palavra, a gente entende o que Deus quer de nós, né? Sim, muito bem. Uma vez que nós estamos em Cristo, né, o Vicente disse ali que nós vemos o mundo a partir da palavra de Deus, a partir de Cristo, da justificação em Cristo. E quem não foi justificado em Cristo não vai ver o mundo a partir da palavra, né? Muito bem. Mércia. É a cosmovisão. Quem não entende a palavra não vê, não é que acha que tudo é normal. Como diz o James Sire, existe um universo ao lado. O que é o universo ao lado? Nós estamos aqui num universo e existe um universo, existe um multiverso, na verdade, né? Várias maneiras de ver o mundo. Várias maneiras de ver o mundo. E as pessoas vão ver o mundo a partir do quê? Dos seus valores, das suas crenças básicas, né? O cristão vê o mundo a partir das Escrituras. Isso é o que diferencia o cristão do não cristão. Certo? É o que diferencia o cristão do não cristão. André? Isso. Jesus diz, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, aquele que não conhece a Escritura, ele erra. Por que ele erra? Porque a Bíblia é o que nós chamamos de revelação de Deus. E a Bíblia, no seu modo revelacional, ela nos ensina quem é Deus e quem somos nós e o que Ele requer de nós. Então a Bíblia ensina quem é Deus, quem somos nós e o que Deus requer de nós. Então quem é Deus? Não dá aqui para falar quem é Deus, nós vamos fugir da nossa lição, né? Mas num exemplo básico, Deus ele é o Criador, Senhor, soberano de todas as coisas. Quem somos nós? Imagem e semelhança de Deus. O que Deus requer de nós? Que cumpramos toda a sua vontade e que o glorifiquemos. Então, falei tudo, falei só algumas coisas, né? E Ele quer, como diz aqui o Sebastião, que o sigamos, que sejamos como a Ele. Sede santos porque eu sou santo. Esse é o padrão de santidade. A santidade é a cosmovisão cristã. Dona Santa? Isso, o Espírito Santo.
É para isso que Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito, entre outros fatores, Ele nos deu o seu Espírito para que tenhamos discernimento daquilo que lhe agrada e daquilo que lhe desagrada. A santidade é a cosmovisão cristã. Então o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, olhe para esse texto. A palavra aí, conformar, significa tomar forma, né? Então, Paulo diz, e não conformeis, não tomeis a forma deste século, né? Deste tempo, mas transformai-vos, ou seja, tomem uma outra forma, que é a forma de Cristo. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimentar aí, ela tem o seguinte sentido nesse texto. O sentido de que quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós procuramos viver nessa vontade, experimentando-a no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, conforme nós vemos o mundo, nós reagimos, nós vivemos. Amém, queridos? Então veja só, se nós tivermos a visão deste século, nós vamos caminhar conforme este século. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos andar conforme a mente de Cristo, Jesus. Então você pode abrir comigo lá, rapidamente, um texto que não está aí. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem achar pode ler. Lê aqui, Sebastião, fazendo um favor, de novo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vê, meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo, né? O cristão, quem conheceu a mente de Deus? Mas o cristão, ele tem a mente de Cristo, no sentido de que por Cristo Deus instrui a sua igreja. Por Cristo, logicamente, pela sua palavra. Então veja só, depois de ler, né, esse versículo, né, nós temos a mente de Cristo. Leia de novo Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa que mente? Mente de Cristo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em que áreas da nossa vida devemos ser santos? Em todas as áreas. Nós já lemos o texto, né? Em tudo o que fizerdes, né? Devemos ser santos. Vamos especificar aqui algumas das áreas de santificação. Só algumas. Porque nós devemos santificar todas as áreas da nossa vida. Aqui eu separei só algumas. Santificar o coração, santificar o domingo, santificar as vestimentas, santificar a sexualidade, santificar a sobriedade, santificar o que ouvimos e o que sai da nossa boca. Então vamos correr aqui porque não sei se o relógio ali está certo. Tem 20 minutos, né? 20, 25 minutos. Santificando o coração. Santificando o coração. Então a primeira coisa que nós devemos santificar realmente é o coração. Provérbios 4, 23. Esses slides aqui, para quem pediu, eu posso passar depois, ok? Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes. Então, a cosmovisão, ela está onde? Enraizada onde? No coração. É no coração. Do coração procedem as fontes da vida. Do coração procedem as fontes da vida. Então, nós devemos procurar uma mudança não de fora para dentro, mas de dentro
para fora. Porque se o coração não for transformado, a mudança vai durar pouco. Sabe aquelas pessoas assim que parecem que foram transformadas, mas aí daqui a pouco volta tudo de novo? Por quê? Porque não foi uma mudança que aconteceu lá dentro. Foi algo simplesmente exterior. Mateus capítulo 15, verso 19 diz assim: porque do coração, quem está falando é Jesus nesse texto, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, né? Então, todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, Jesus diz que brota da onde? Do coração. Então, meus irmãos, é o coração que deve ser transformado, deve ser santificado. Ezequiel diz assim, profeta Ezequiel: dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Nesse texto ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando da aspersão da água, né, que no Novo Testamento tem uma ligação com o Espírito Santo. Então ele diz que pelo Espírito Santo Deus vai nos dar um novo coração. Veja ali, tirarei de vós o coração de pedra, que é um coração que é duro para fazer, que é duro, aquele coração que não quer se submeter a Deus. É o coração de pedra. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, eu vou tirar de vocês, pelo poder do Espírito Santo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou vos dar um coração de carne. Ou seja, vou tirar de vocês essa dureza para servir a Deus e vou fazer de vocês um povo que o serve. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, meus irmãos, é só no poder do Espírito Santo que o coração de alguém pode ser transformado. É só no poder do Espírito Santo que a vida vai ser mudada. As fontes da vida vão ser mudadas. Porque a fonte da nossa vida deve ser Jesus, deve ser o Espírito Santo. E só o Senhor, por sua obra, pode mudar os nossos corações. Então, como que a gente santifica o coração? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e buscar nele uma transformação completa para as nossas vidas. Sim, a boca fala que o coração está cheio, né? Sebastião está dizendo. Aqui, Jesus disse isso. Santificar também um domingo. Então, santificar o coração, se houver uma mudança no coração, aí, meus irmãos, todas as outras áreas da vida vão sendo mudadas, né? A santificação do domingo. Então, o texto sagrado de Êxodo 20, vou fazer a leitura do texto, mas antes eu quero ler ali o que está como, vamos dizer assim, rodapé, né? Para a igreja do Novo Testamento, o sábado é o domingo. Né? Porque o que significa sábado? Sábado é o dia de descanso. Não é necessariamente o dia da semana, mas é o dia de descanso. E a igreja passou a guardar o domingo como dia de descanso. Por quê? Por que a igreja se reúne no domingo? Porque Jesus ressuscitou num domingo. E a igreja, para celebrar a ressurreição do Senhor, passou a guardar o domingo. Nós vemos que isso foi uma mudança que foi ocorrendo na história. Os primeiros cristãos, eles guardavam o sábado e também o domingo. Mas depois a igreja passou a guardar apenas o domingo. E para a igreja cristã, o único dia santo é o domingo. Santo significa o quê? E nós separamos, então, o domingo para ser um dia de culto, um dia de adoração. Então, dia santo é isso, é dia separado. E nós separamos o domingo para ser um dia de adoração ao Senhor. Mas olha o que diz lá, Êxodo capítulo 20, esse texto está entre os 10 mandamentos, né? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Olha só como começa o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o
santifique, separe esse dia, é o que Deus está dizendo. Santifique esse dia. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e Quem santificou o dia de sábado? Deus santificou o dia. E quando nós santificamos o dia, nós estamos seguindo o padrão do Senhor. Como a igreja entende isso? Porque nós sabemos, meus irmãos, o mundo não pode parar, né? Imagina se todo mundo parasse no domingo. Policiais, bombeiros, médicos, né? Enfermeiros. E a gente sabe, né? Nem todo mundo pode parar. Então, tem pessoas que trabalham em empresas que funcionam 24 horas e às vezes tem turnos para cumprir. Às vezes o dia de descanso não cai no domingo, às vezes cai na segunda, na terça. Então, como a igreja entende? A igreja entende que é necessário separar um dia para santificação. Separe um dia de descanso. Nesse dia de descanso você vai se dedicar a Deus e vai se dedicar também à sua família. Quando é possível, que melhor seja no domingo, porque é o dia que a igreja separou para adoração, para o serviço sagrado. Então, santificando o coração primeiro, depois santificando o domingo. Santificando a vestimenta. Só que algumas observações, né, sobre as vestimentas. Roupas são para quê, irmãos? Para cobrir a nudez. Não é isso? Quem foram os primeiros a fazer roupas para si? Adão e Eva, né? O texto lá de Gênesis mostra. Só que não funcionou bem, então Deus mesmo fez roupas para cobri-los. Roupas também são culturais. Porque tem país que o pessoal anda de túnica. Tem lugar que o homem usa vestido, né? Usa saia. Não combina com a nossa cultura. Não é verdade? Roupas também são culturais. A gente vai entre os indígenas se vestem de uma maneira diferente da nossa. O reverendo Gerson mesmo saiu daqui e foi lá para a missão Kaiowá. Ao lado lá da missão moram 20 mil indígenas. Nós iremos fazer uma viagem para a missão Kaiowá em novembro. Se alguém quiser ir, pode ir. Tem um custo essa viagem. O valor é R$500. Não é caro. Por quê? Porque só uma viagem até lá, se você for de ônibus comum, você vai pagar mais de R$500. Só para ir de ônibus, né? Essa viagem são 5 dias. 5 dias entre os indígenas, né? Na missão Kaiowá. Inclui ônibus e alimentação. Então, R$500. Só que você não vai para fazer turismo. Quem vai para trabalhar. E é muito trabalho, né? Porque lá tem muito trabalho para realizar lá entre os indígenas. Mas vamos lá, né? Depois eu falo mais sobre a viagem. Roupas também são culturais. A nossa cultura é uma cultura lasciva. A Bíblia diz que nós devemos santificar a cultura. Aprender a se vestir adequadamente é uma arte. Para cada ocasião, uma roupa. Não é? A forma como você vai para a praia é a forma como você vai ao fórum. Tenta entrar no fórum. A forma como você se veste na praia. Não vai entrar. Né? Oi? Ou não vai sair. Né? A forma, né? A forma como você não tem você vai dormir, você não coloca uma roupa para dormir? Você vai na padaria, você vai com a mesma roupa? Tem gente que vai. É sem noção. Oi? Tem gente que vai, né? Então, porque é cultural. Ele está falando, nos Estados Unidos o pessoal vai de pijama na padaria. É cultural. Né?
Mas a forma como você vai na praia, a forma como você vem na igreja? Não. Então, assim, a roupa também tem a sua ocasião. Agora, veja, meus irmãos, onde eu quero chegar. Nossas roupas devem glorificar a Deus. Nós devemos glorificar a Deus em quê? Em tudo. Nós devemos santificar tudo na nossa vida. Nossas roupas devem revelar o Evangelho de Jesus. Roupas passam imagem. Passa ou não passa? Dependendo da roupa que você veste, olha lá o relaxado. Dependendo da roupa que você veste, olha só, hein? Como aquela pessoa se veste bem. Roupas passam imagem. Tem gente que vende uma imagem falsa através da sua vestimenta. Mas roupas passam imagem. E as nossas roupas devem refletir Cristo. Devem glorificar Cristo, devem mostrar santidade. A cosmovisão do mundo, né, os princípios, os valores básicos do mundo, estão em oposição à cosmovisão bíblica. Estão em oposição à cosmovisão bíblica. Então veja só, no mundo, a roupa é para quê? A moda é para quê? Para que é a roupa? Para que serve a roupa? Né? Na visão de muitas pessoas. Demonstrar valor. Então tem pessoas que elas demonstram seu valor a partir da roupa que elas têm. Ou elas valorizam as pessoas a partir da forma como as pessoas se vestem. Não sei se vocês estão compreendendo. Roupas de marca, está dizendo aqui o Sebastião. Então tem gente, né, que pensa o seguinte. Ele põe um tênis de marca, ele se acha super-homem. Não mudou nada, ele continua sendo ele, mas na cabeça dele ele acha que mudou alguma coisa. Então, roupas no mundo, para algumas pessoas demonstram valor, para outras demonstram poder. Alguns usam suas roupas para seduzir ou para fazer inveja nos outros, procurando impressionar. Só alguns exemplos. Então você vê, por exemplo, na televisão, né, propaganda de roupa, né? Ou de carro. Você compra tal roupa, você vai ser, né, tal coisa. Não vai ser nada. Mas tem gente que compra aquela imagem que é vendida na propaganda. Olha o que diz a Bíblia. Oi? O mundo trata melhor quem se veste bem? Com certeza, né? Exatamente. Então, a Zeni está falando que depende, às vezes você entra numa loja de marca, né, que vende roupa de marca, e ali o vendedor vai te examinar, ver se você se encaixa no padrão de venda dele ou não. E às vezes despreza você, né? Tem um livro interessante. O nome do livro é o seguinte: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E nesse livro ele vai falar como nós nos medimos a partir dos homens e não a partir de Deus. E o cara começa o livro falando das roupas. E ele fala que ele conta a história dele mesmo, que ele estudava num colégio e que ele só se sentia parte do grupo quando o pai dele dava para ele o tênis, que era o tênis que o pessoal do grupo usava. Se ele não tivesse aquele tênis, ele se sentia pequeno, se sentia diminuído. Então o nome do livro, né, não vou lembrar o nome do autor agora, mas depois eu posso passar para os irmãos, está ali na minha biblioteca. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Mas olha só esse texto. Né, a cosmovisão do mundo sobre vestes está em oposição à cosmovisão bíblica. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Da mesma sorte que as mulheres, e aqui, meus irmãos, ele vai falar das mulheres, mas a gente inclui também os homens. Da mesma sorte que as mulheres
em traje decente. O que é o traje decente? Aí, né, quando a gente se olha no espelho, a gente sabe se o traje é decente ou não. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom. Olha só, né? Então, para se vestir, precisa ter bom senso. E o cristão precisa se vestir com modéstia. O que é se vestir com modéstia? Né? É se vestir com humildade. Não com cabeleira frisada. Né? Não se exibir, está dizendo aqui a dona Delfa. Não com cabeleira frisada. Né? O que é a cabeleira frisada? Né? Eu imagino que na época do apóstolo Paulo, as mulheres, né, iam no salão e frisavam o cabelo, né, enrolavam o cabelo, deixavam o cabelo encaracolado. Para quê? Para que as outras vissem, né? Então, Paulo está dizendo, olha, vamos ser humildes, gente. Não é a roupa que vai, o que Paulo quer dizer nesse texto é, não é a roupa que irá dizer quem é você, mas é Cristo na sua vida. Né? Então, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso. Vestuário dispendioso é o quê? Caro, né? Ou com roupa cara. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, Paulo está dizendo, olha, procure se vestir com humildade. Né? Procure se vestir, mas cuidado, né, com muitas joias. Ele fala ali, né, ouro, roupas caras. Cuidado, não é isso que vai recomendar você, mas o que recomende um cristão seja a piedade, né, a comunhão com Deus, né, roupas muito extravagantes, está dizendo aqui o Sebastião. No nosso tempo, nós vemos que as pessoas, às vezes, não se vestem, o problema não é tantas roupas caras, mas é o tipo de roupa. Às vezes, roupas muito curtas, muito decotadas, né? ou muito apertadas também, tanto para homens quanto para mulheres. O cristão deve se vestir com sabedoria. Amém, queridos? Olha só outro texto aqui. É preciso sabedoria no se vestir. E a roupa te recomenda. A roupa, como eu disse, ela passa uma imagem. Olha só outro texto. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Agora, queridos, veja só, a gente também não pode ir para os polos, para os extremos, né? O que são os extremos? Tem crentes que quando leem um texto assim, né? Eu vi um vídeo de uma mulher engraçada até, falando o seguinte, esqueci o nome da santa, né? Mas ela dizia o seguinte, você que se arruma, você que passa batom, você vai para o inferno. Porque tem igreja que ensina isso, né? Eu já vi crente já falando, não pode cortar o cabelo do sovaco, não pode cortar o cabelo, você não pode cortar seu cabelo, você não pode se arrumar. Quer dizer, tu vai ser ridícula? Né? Ou vai ser ridículo? Não. Né? A pessoa tem que se arrumar. Não é nenhum pecado você se vestir bem, andar bem bonito. Não é e o cristão tem que se arrumar. Amém, queridos? Mas com modéstia, com bom senso, com santidade. Examine a sua roupa. Uma vez, né, falando com um determinado santo, sua roupa, né, precisa melhorar aí, essa roupa aí, irmão. Não tá, né? Tá meio apertado esse negócio aí, tá? É assim que eu me visto lá fora, pastor. É assim que eu vou andar aqui também na igreja. Eu falei, não, sua visão tá certa, mas está errada. É como você se veste, você deveria pensar, não, como eu me visto na igreja que eu devo andar lá fora. Sua roupa deve ser compatível com a sua fé. Crenças, valores básicos determinam a nossa cosmovisão.
eu tenho uma cosmovisão de santidade, uma cosmovisão de cristã de santidade, essa cosmovisão vai atingir também a maneira como eu me visto. Santificando a sexualidade. Já acabou meu tempo, Fábio? Não? Acabou ou não acabou? Não acabou, não? Ah, tá, que eu não escutei o sininho. Da outra vez a Cecília ouviu e eu não ouvi. Santificando a sexualidade, né? Então a gente vive num mundo promíscuo. Essa é a verdade, irmãos. Olha, pela medicina, a pessoa que teve já intimidade com mais de duas pessoas, com 3, já é promíscua. Então, nós vivemos num mundo promíscuo. E como é explorada a questão do pecado, né, na sexualidade. A cosmovisão do mundo, nessa área, também está em oposição às Escrituras Sagradas. Olha o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Não vos enganeis, nem impuros. E a palavra impuro aí, ela faz referência à sua vida, né, de sexualidade. Então, nem impuros, né? Os impuros são quem? Todos aqueles que praticam, né, intimidade fora do casamento ou fora dos padrões estabelecidos por Deus. Então ele diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. Então veja só, né, a primeira linha ali, né, impureza, idolatria, adultério, ser afeminado, ser sodomita, tudo isso diz em relação à sexualidade. Depois ele continua, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Olha só, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo, olha, no passado vocês foram impuros, no passado vocês foram adúlteros, foram afeminados. Né? O que é afeminado? Todo mundo aqui sabe, né? No passado vocês foram isso. Sodomitas. O que é o sodomita? Aquele que se entrega, né, a todos os prazeres carnais. No passado vocês foram. Mas vocês foram, por Deus, lavados. O que significa isso, lavados? Tomar um banho, né? Quando você está sujo, você toma um banho, você fica limpo. Vocês foram lavados. Foram por Deus o quê? Santificados, separados para Ele mesmo, para o serviço dEle, para a glória dEle. Então, meus irmãos, nós precisamos santificar. Tem criança aqui, você lê ali o slide, né? Nós precisamos santificar. Por quê? Porque sem essa santificação não vai entrar no reino dos céus. Fugir da impureza. Fugir da impureza, o apóstolo Paulo diz. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Né? A gente fala, né? Vamos para o santuário. Paulo diz que você é o santuário. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, fugir da impureza. Santificando a sobriedade, rapidinho agora, só vou passar. Nós vivemos num mundo em que as pessoas fazem o quê? Se embriagam. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá em Éfeso, havia um deus chamado Deus Baco, que era o deus da cachaça, o deus do vinho. Né? Naquela época não tinha cachaça. Deus do vinho, Deus da embriaguez, o Deus Baco. Paulo diz aos Efésios que muitos, né, vão dar uma passadinha lá no templo de Baco, tomar um bom vinho. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Onde tem muita bebida, tem o quê? Tem briga, tem problema, tem desavença.
Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Então santifique também a sua sobriedade. Santifique o que você ouve e também o que sai da sua boca. Olha só vou ler os textos aqui, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Deus de coração. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então nós temos que santificar o que ouvimos e o que sai da nossa boca. E outros textos para áreas de santificação. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, diz o texto sagrado. E aí, meus irmãos, depois, né, a importância da palavra para santificação. Para concluir, quero ler esses 2 versículos aqui. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos... Olha aqui para mim. A igreja, quando ela se torna sal insípido, ou seja, quando ela perde a sua santificação, o que os homens fazem com a igreja? Pisam nela. Mas quando a igreja é santa, ela exalta e glorifica o nome. Vós sois o sal da... O sal refreia a podridão. Ele refreia o mal. E para fechar, 1 Coríntios 10, 31 e 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, meus irmãos, tenhamos uma vida santa. Para a semana que vem, leia Apocalipse. Nós vamos estudar expositivamente o livro de Apocalipse. Você vai entender escatologia, você vai entender o nosso tempo. Nós vamos entender e vamos compreender juntos o querer de Deus para a nossa época, para a nossa vida, a partir da revelação de Apocalipse. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta manhã. Obrigado, a Deus, por cada classe. Sabemos, ó Pai, que as classes tiveram assuntos diferentes. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra encontre lugar no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens e também no coração dos adultos. Ó Deus Santo, porque Tu és santo e nos chamou, que nós possamos ter uma vida de santidade. Dá-nos uma cosmovisão que parte das Escrituras Sagradas e que nós possamos exaltar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.